Então nós já falamos algumas, né, igrejas, e hoje a gente vai falar de mais uma outra igreja, que é a igreja de Tiatira, tá? O nome da igreja é a igreja de Tiatira. Como as outras igrejas também, fica ali na região da Turquia atualmente, né, no Oriente Médio ali, e era uma igreja ali que tinha, era uma cidade, na verdade era uma igreja que tinha uma cidade industrial e comercial ali naquela época. Era uma igreja que era conhecida pelas suas associações a artesãos e comerciantes também. Só para a gente entender um pouquinho a cidade em si, né? O que a cidade tinha como custo de vida, como trabalho e coisas nesse sentido, né? Ela era muito referência em relação a isso. Tinha muitos artesãos, comerciantes, pessoas que trabalhavam ali em indústrias, trabalhavam ali com tingimento de tecidos que existiam ali naquela época, como tingir ali em púrpura, escarlate, né? Ela era muito conhecida também como um comércio de metais, de cerâmica, de couro. Então era assim uma cidade bem estruturada, uma cidade assim onde as pessoas tinham ali uma certa prosperidade, né? E ali existia uma igreja, né? Uma igreja que ficava ali em Tiatira. E em Apocalipse capítulo 2, eu quero ler aqui o primeiro versículo. Eu vou ler alguns outros versículos também, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Vou colocar no telão aqui para a gente estar acompanhando. Se eu conseguir abrir aqui, se a internet ajudar, né? Ultimamente não tem ajudado muito, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 19. É isso, Apocalipse 2, 19. Diz lá, olha: eu conheço as tuas obras e o amor, o serviço, a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, esse texto que está dito aqui é uma perspectiva da forma que Jesus enxergava a igreja, como as outras igrejas que a gente comentou. Então, essa era a forma que Jesus enxergava essa igreja de Tiatira. A gente vai ver lá que teve alguns momentos que essa igreja foi elogiada, teve alguns momentos que essa igreja foi advertida, e teve alguns momentos que Jesus declarou algumas promessas que aquela igreja ia viver. E é isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui nesta manhã. Então, nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Porque fala aqui sobre obras, fala aqui sobre o amor, fala também sobre a fé, fala também sobre o serviço e fala também sobre perseverança. Se a gente enxergar todas, né, ou visualizar todas essas palavras que Jesus enxergava ali naquela igreja, a gente entende que são palavras boas, amém? São palavras de elogio ali. Então, se nós analisarmos cada uma dessas palavras, o que significa o amor para a gente que é cristão, né, que é crente, que é seguidor de Cristo, aquele fiel com o Senhor, né? O amor é uma qualidade essencial para todos nós, tanto para a igreja em si, né, quanto os membros que formam a igreja. Então, individualmente, nós temos que cultivar o amor, né, o amor às vidas que ainda não conhecem a Cristo, e até mesmo se colocar na posição de ser usado por Deus para trazer essas pessoas que não conhecem a Cristo até a presença de Cristo. E como igreja, né, qual é o papel da igreja diante da sociedade, diante das pessoas? É trazer o que? Libertação, trazer restauração, trazer transformação. E se não houver amor nisso, as coisas não vão acontecer. Amém? Então, por isso que Jesus, quando chegava àquela igreja, ela via que era uma igreja que tinha amor. As pessoas que faziam parte ali, né, tinham certo amor por outras pessoas, tinham amor pela obra de Deus. Então, amar a Deus e amar ao próximo, né, são considerados aí os dois maiores mandamentos do Senhor. Amém? Se você for enxergar ali no Antigo Testamento, né, na época ali que Moisés subiu ao monte, Deus revelou ali as tábuas da lei, né, ele escreveu ali os 10 mandamentos. Quem já ouviu falar dos 10 mandamentos? Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas chegou uma certa ocasião, né, quando Jesus se manifestou ali como Filho de Deus, ele, diria assim, entre aspas, né, ele resumiu aqueles 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos, né?
entre aspas, tá? Não que ele resume, não que a gente deve abolir aquilo que foi dito no Antigo Testamento, não. Mas se a gente vê o que Jesus falou, que ele disse ali que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente olha para esses dois mandamentos aí que Jesus deixou no final, né, ele complementa aqueles que Deus deu ali a Moisés naquela época. Então é um complemento e fala justamente sobre o amor, que é amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo. Então, se a gente quer realmente demonstrar esse amor, nós temos que cumprir esse amor que Jesus estabeleceu aí para a sua igreja, né? Eles estavam, né? O que é a igreja? Né? Por que Jesus enxergava o amor ali naquela igreja? Eles estavam demonstrando um amor genuíno, né? Entre os membros ali que fazia parte da comunidade. E provavelmente, né? Se Jesus falou isso, é porque provavelmente eles viviam de acordo com os ensinamentos do próprio Jesus. Eles viviam de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus enxergou como uma qualidade, como algo muito bom. Amém, igreja? Uma outra palavra que enxergamos aqui também, né, todo mundo conhece, né, uma palavra pequenininha, mas uma palavra que traz um grande efeito na nossa vida e no nosso coração, que se chama fé. Repete assim comigo, fé. Então, diz ali, né, que também Jesus, ele enxergava naquele povo fé. Ele via que existia fé. E o que é a fé? É aquilo que nós não vemos, né? Não enxergamos fisicamente, mas de uma certa forma nós cremos, nós acreditamos. Você acredita que um dia Jesus virá buscar a sua igreja? Quem acredita nisso? Mas por que você acredita nisso se você não está vendo? Porque você tem fé no seu coração. Olha só, a gente não vê, a gente não enxerga, nós nunca vimos. Alguém já viu Jesus aqui? E Deus? Alguém já viu Deus? Vocês são crentes e não conseguiram ver nem Jesus em Deus, irmão? Não vai ver mesmo, porque a gente não tem como enxergar eles fisicamente, mas nós podemos sentir a presença dele. Alguém já sentiu a presença de Deus aí? Presença do Espírito Santo? Então, a manifestação de Deus ou do Espírito Santo, ou a manifestação de Jesus, não é simplesmente fisicamente, mas é algo que vem de dentro para fora, vem do nosso coração. Amém? E a fé é isso. Ter fé em Deus ou em Jesus Cristo é essencial para uma vida cristã. É essencial, é muito essencial. Nós temos que realmente acreditar. Tem algum outro versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar, nem que seja o mínimo possível, né? Tem outras passagens que diz, se a gente tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda aí, irmãos? Já viram? Não? Eu me lembro na época que, né, quando eu tive a oportunidade de ir para Israel, lá tem bastante plantação ali de mostarda. E eu lembro que a gente foi num restaurante, comer num restaurante, e atrás do restaurante tinha umas plantinhas ali. E na época o guia foi até lá e trouxe ali um pedacinho da plantinha, e naquela plantinha, dentro dela, tinha um grão de mostarda, que era, né, a plantação da mostarda ali. E ele mostrou pra gente ali, foi tão bacana, porque a gente também às vezes olha por foto, né, coisas assim, mas a gente nunca pegou, né? Apesar que ele vende por aí, a gente, se for procurar, acredito que a gente consiga achar, né? Não tão difícil de se encontrar, mas a gente não tem o costume, né, de comprar e utilizar o grão da mostarda. Mas é algo tão pequenininho, é mais ou menos, é metade de um grão de arroz, tá? É bem pequenininho mesmo. E Jesus disse, né, se a gente tiver uma fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas tremendas, né? Dizer até que, né, um monte venha sair de um lugar e para outro. Então você vê o quanto a nossa fé é pequena, mas mesmo a nossa fé sendo tão pequenininha, ela agrada ao Senhor, amém? Então temos que ter fé, não tem jeito, né? A fé é o alicerce, né, sobre o qual se constrói um relacionamento com Deus. A fé, ela faz a gente confiar nas promessas, irmão. Acreditar. Como eu perguntei para vocês acreditam que Jesus um dia virá buscar a sua igreja? Todos nós acreditamos. Mas por quê? Porque nós temos fé. E a fé faz a gente acreditar nas promessas. Não só na promessa que Jesus virá, mas na promessa que Jesus vai nos restaurar, que Jesus vai fortalecer as nossas vidas, que Jesus vai nos curar. Quem crê que Jesus pode curar aí, irmãos? Eu creio.
já, presenciei vários testemunhos aí de pessoas sendo curadas e restauradas. E por que isso acontece? Muitas vezes é através da fé, A pessoa acredita de verdade. Então é importante. E lá na igreja de Tiatira, eles mantiveram a sua fé, apesar dos desafios, das tribulações, de tudo que aquela igreja enfrentava. Como era uma época muito diferente dos dias atuais, então era uma igreja muito perseguida, como as outras eram perseguidas. Mas eles tinham fé. Eles iam, eles faziam as obras com amor, com dedicação, fala aqui em serviço, fala ali, fazia assim espontaneamente. E Jesus se alegrava disso. A fé, ela é destacada nas Escrituras como algo a ser cultivado e sempre mantido, especialmente em momentos de dificuldade. Porque quando está tudo bom, é muito legal e muito fácil a gente ter fé. Mas quando vem uma dificuldade, vem um aperto, vem algo difícil na nossa vida, aí a nossa fé parece que ela dá uma enfraquecida. Por quê? Porque às vezes a gente deixa de acreditar em Deus. A gente começa a achar que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo, Acho que todos nós já tivemos esse tipo de sentimento. Por quê? Porque a nossa fé está abalada. E a nossa fé, ela existe graus de fé. A gente a cada dia tem que buscar mais ao Senhor. E a própria Bíblia nos orienta que uma das formas de nós aumentarmos a nossa fé é ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir as pregações, ler a Bíblia. Isso vai aumentando aí a nossa fé e a gente vai cada vez mais se fortalecendo em Deus, criando um vínculo com Deus mais forte, acreditando ainda mais nas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Quem tem promessa aí, amém? Creio que Deus tem grandes promessas aí a cada um de nós. Fala também sobre serviço, ali nesse texto que nós lemos aqui. O serviço na igreja cristã é uma expressão prática do amor e da fé. Então entenda, Jesus enxergou amor, Jesus enxergou fé e Jesus enxergou serviço. O serviço é justamente a demonstração prática do seu amor e da sua fé, amém? É colocar em prática. Então quando você serve alguém, quando você serve na igreja, quando você faz algo em favor de alguém, você está demonstrando que você ama a Deus, ama o seu próximo e que você tem fé, que quando você está ajudando ou apoiando alguém, que Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Quem crê nisso, amém? É isso que a igreja faz, é isso que a igreja tem que cultivar. Então o serviço é realmente se colocar nessa posição de querer ajudar e apoiar. Todos os membros da igreja são chamados a servir uns aos outros e também a própria igreja, amém? Todos nós somos chamados para isso. Não é porque tal irmão, tal irmã faz tal coisa, faz coisa, quer dizer que eu estou fora daquilo. Não, a gente pode ajudar, a gente pode apoiar, a gente também pode se colocar naquele serviço, Até mesmo os irmãos estão construindo aí, algo novo para a bateria, Cada dia está ficando mais legal, E às vezes os irmãos vêm aqui, às vezes a gente tem até uma certa habilidade e não se coloca na disposição de querer ajudar, porque os irmãos fazem tudo, eles sabem de tudo. Realmente eles sabem e fazem tudo, mas por que a gente também não pode vir ajudar? Estou dando um exemplo bem simples, mas eu estou falando em outras áreas, em outras coisas, na própria igreja, ou na vida de outras pessoas, amém? Então a gente tem que se colocar nessa posição de querer fazer algo, Eu acho que o que faz a gente se fortalecer ainda mais em Deus é a gente ser produtivo nas coisas de Deus, na obra de Deus, é a gente poder fazer algo para Deus. É tão gostoso, a gente poder, por que você prega aqui? Porque você tem o dom, ou você tem a habilidade, ou você estudou para isso? Não só, irmão, é porque eu gosto, eu sinto o desejo de querer servir a igreja através da ministração, através da palavra de Deus, amém? Então a gente tem que buscar esse desejo de querer fazer algo em favor das coisas de Deus, amém? Da obra de Deus, tem que desejar isso. Ali em Tiatira eles estavam ativos em seus esforços para servir e cuidar de todos ali na comunidade. Eles estavam fazendo a obra de Deus,
de uma forma muito significativa, porque Jesus enxergou isso. Então era algo assim que eles faziam de coração, faziam mesmo, né? E mostrava, e tinha uma certa movimentação, porque Jesus enxergou isso na vida deles, amém? E que Jesus possa enxergar isso também na nossa vida, amém, igreja? Uma outra palavra que diz ali, aqui fala paciência, né? Depois de serviço, fé, e fala de paciência. Paciência também lembra perseverança, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas manter a fé e permanecer fiel a Deus, independente das circunstâncias, também é fundamental para um cristão, que isso é perseverança, né? Independente, né, do que a gente possa estar passando atualmente na nossa vida, a gente tem que se manter fiel e firme com o Senhor, perseverante a todo tempo, não desistir, não voltar atrás, não retroceder. E Jesus enxergava que aquela igreja era justamente assim, ela perseverava, passava dificuldade, era afrontada, né? Muitas vezes era confrontada ali diante de algum momento, alguma situação, mas eles eram fiéis, eram perseverantes, eram ali determinados naquilo que eles tinham como propósito no coração deles. Eles demonstravam resiliência, né? Que é justamente isso, é você se adaptar, você se acertar, você sempre manter o foco e o direcionamento correto, né? Eles eram resilientes, né? Então demonstravam resiliência, fidelidade em meio a desafios e toda e qualquer adversidade, amém? Será que esses elogios também podem fazer parte da minha vida e da sua vida, irmão? Amém? Então, amor, serviço, perseverança, fé. Então são tudo demonstrações de quem é realmente um verdadeiro cristão, aqueles que seguem a Deus de verdade. Aqui a gente falou sobre os elogios, mas não teve só elogio naquela igreja. Como na nossa vida também, a gente também não é perfeito, né? A gente tem dificuldades, tem, né, muitas vezes coisas a se acertar. E aqui fala em algumas advertências. A gente vai ler aqui em Apocalipse 2, um pouquinho mais para frente, o versículo 20 até o 23. Apocalipse, vamos lá de novo. Apocalipse 2, versículo 20. Apocalipse 2, 20, vamos lá. Diz assim, olha: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram contra ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Palavra dura, né, irmão? Palavra forte, né? Imagina, né, Jesus, né, olhando para a igreja e enxergando tudo isso, né, advertindo a igreja em relação a esses comportamentos ou atitudes que eles tinham. Aqui fala sobre uma mulher que se chamava Jezabel. Fala assim comigo, Jezabel. Eu pergunto para você, Jezabel era boa ou era ruim? Jezabel era um exemplo de uma pessoa boa para nós como cristão, ou uma pessoa ruim? Só de ler esses versículos aqui, né, Jesus enxergava naquela mulher, e ele disse aqui, realmente uma mulher que era muito ruim, uma mulher que a gente poderia olhar e não se espelhar, mas olhar para os comportamentos e atitudes dela e ver que aquilo que ela fazia não pode fazer parte da nossa vida. Os comportamentos e as atitudes que ela tinha não pode fazer parte da nossa vida. Mas quem foi Jezabel? Quem se lembra aí? Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha, né? Ela foi uma rainha, por quê? Porque ela era casada com o rei Acabe, que era ali sobre o reinado norte ali de Israel ali, né? Há muito tempo atrás ali. Ela era filha também do rei Sidom,
ela era uma adoradora de uma deusa fenícia, né? Que ela adorava Baal, né? Adorava a um outro Deus, né? Não ao Deus que eu e você servimos. Por isso que era uma mulher que a gente não podia tomar como referência, e Jesus falou isso, advertiu ali aquela igreja, falou assim: olha, tome cuidado com Jezabel, não cumpre aquilo que ela diz, ou mesmo não obedeça aquilo que ela tem como orientação, fiquem atentos. Mas quais eram os comportamentos de Jezabel ali? Primeiro comportamento que ela tinha ali, ela promovia a idolatria. Fala assim comigo: idolatria. Jezabel foi uma forte defensora da adoração a Baal. Então ela era uma pessoa que promovia, ela insistia ali para as pessoas deixarem ali o Deus verdadeiro, o Deus Israel, né, o Deus que nós servimos, para que as pessoas começassem a adorar Baal, aquela estátua, né, venerasse ali a Baal, a esse Deus. Então ela incentivava isso, as pessoas a fazerem isso. Ela construiu templos ali a Baal, incentivava o povo a abandonar ali a adoração a Deus de Israel. Então ela fazia isso, ela desviava a fé das pessoas. Então por isso que Jesus fala: tome cuidado. E da mesma forma é nós, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa fé não ser desviada, para a gente não desviar o nosso foco, o nosso direcionamento em Deus, não deixar com que a idolatria venha fazer parte da minha vida e da sua vida, amém, irmãos? Tome muito cuidado. Quando a gente fala em idolatria, a gente só lembra de: eu vou adorar a um outro Deus, ou vou me venerar alguma estátua, algum santo, algo nesse sentido. Às vezes a gente lembra idolatria isso, mas não é só isso, porque a idolatria, na verdade, é tudo que a gente coloca na frente de Deus, tudo que a gente coloca na frente para bloquear o acesso direto com Deus. Pode ser até às vezes o seu carro, pode ser às vezes a sua casa, pode ser um bem material que você tem, que às vezes você coloca isso como algo tão importante na sua vida, que ele acaba sendo mais importante do que o próprio Deus, amém? Isso acaba sendo uma idolatria. Então eles estavam, Jezabel, ela promovia essa idolatria, amém? Também uma outra atitude, um outro comportamento, ela também perseguia os profetas de Deus, amém? Ela perseguia ali, sabe? Sempre ficava no pé deles. A gente viu ali, conhece alguns momentos ali onde ela, teve uma luta, uma briga ali, algumas situações bem complicadas ali. Então Jezabel perseguia ali os profetas, né, do Deus de Israel. Muitos deles foram mortos durante o reinado dela, muitos deles foram exterminados ali, porque era uma parte, né, da sua tentativa de eliminar a adoração a Deus, ao verdadeiro Senhor. Então ela tinha como uma prática, ela queria eliminar os profetas de Deus, queria, desviar o povo para que eles adorassem a Baal. Então era uma pessoa que perseguia também os profetas. Um outro comportamento, era uma pessoa que tinha manipulação e muita maldade no coração dela. Ela manipulava toda a situação. Como ela tinha um certo status, né, porque ela era rainha, então ela, tinha ali uma autoridade para falar com o povo, para falar com as pessoas, e ela usava essa autoridade para a maldade, para o mal mesmo, né, para manipular momentos, manipular situações, né. Ela era retratada como uma mulher maquiavélica, que usava sua influência ali até mesmo sobre o rei Acabe, para realizar ali, né, objetivos pecaminosos, né? Fala sobre fornicação, que nós lemos aqui, fala sobre imoralidade sexual. Então assim, era uma mulher usada por Satanás mesmo, irmãos, para destruir o povo de Deus, para, exterminar ali o propósito de Deus ali, amém? Então ela manipulava muitas coisas. Ela era conhecida por conspirar e cometer atos cruéis para alcançar os seus próprios propósitos. Então é totalmente contrário às coisas de Deus. Um outro comportamento, né? Ela era considerada uma pessoa assassina, uma pessoa injusta naquilo que ela fazia, né? Uma de suas ações, né, mais infames, né, foi confiscar a vinha de Nabote, que resultou em sua morte injusta, né? Então teve um certo momento ali que ela confiscou ali a vinha,
né? Trouxe morte, trouxe vários problemas ali, né? Então era uma mulher bem complicada, né? Ela usou falsas testemunhas, ela enganou o seu marido Acabe para alcançar o seu próprio objetivo. Era realmente uma mulher muito ruim, irmão, muito ruim. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os comportamentos e as atitudes que ela teve. E o que aconteceu no final da história, né? A Bíblia, né, declara ali, né, que Jezabel ela foi morta, ela foi lançada, né, pela janela por seus próprios eunucos ali, né, os seus próprios servos. E quando ela caiu, porque o profeta Elias, não me lembro exatamente, Elias havia profetizado que ela morreria dessa forma. E foi o que aconteceu. Ela foi lançada, né, pela janela, ela caiu e os cães comeram ali, né, lamberam no sangue dela, comeram a carne dela. Então ela teve realmente uma morte muito trágica, né, justamente pelos comportamentos e todas as atitudes que ela teve, amém? Diante do povo de Deus. Então, Jesus estava advertindo a igreja para tomar cuidado em relação a tudo isso, amém? Era uma pessoa que desviou, né, a vida espiritual ali, né? Houve um desvio espiritual do povo por causa dela. Era uma pessoa idólatra, né? Era uma pessoa realmente que tinha maldade no coração, era uma assassina. Então era bem complicado, amém? Então só para nós entendermos aí, né? A igreja de Tiatira, ela foi repreendida, né, por tolerar práticas, né, pecaminosas no seu meio. Por isso devemos estar vigilantes, né, contra a tolerância ao pecado e manter sempre pureza em nossas vidas, amém? Então a gente tem que ficar atento para não deixar com que esses tipos de comportamentos venham fazer parte da nossa vida, amém? O Senhor nos chamou, né, para nos arrepender, amém? Para corrigirmos aí a nossa vida, né? Muitas vezes erramos, mas assim como muitos personagens bíblicos ali, né, eles sempre estavam dispostos a se arrepender e buscar ali uma restauração, amém? Então que a gente possa se arrepender, se restaurar, se colocar em Deus, amém? Para não ter esses tipos de comportamento, amém? Agora a gente vai falar sobre a promessa, né? Falamos elogios, falamos advertências, mas Jesus tinha uma promessa para aquela igreja, como também tem para nós. E no versículo 26 aí da Apocalipse 2, o versículo 26, deixa eu abrir aqui. Fala sobre a promessa, né? Algo maravilhoso, né? Muito bom a gente falar sobre os elogios, né? E sobre as promessas. A advertência é meio complicado, né? Mas quando a gente fala aí sobre as promessas, olha o que Jesus prometeu, né? Diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, amém? E ele ainda complementa, né? E diz: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, amém? Então, eu vou falar de algumas promessas aqui que dá para nós entendermos aqui. No versículo 26, né, que diz, né, aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações, né? Então Jesus, ele promete autoridade sobre as nações, aqueles que vencerem e forem até o fim, amém? Todas as promessas que a gente vê que Jesus declarou sobre essas igrejas, são promessas que a pessoa só vai conseguir receber se ela for até o final, amém? Então eu acho que isso é o mais importante para nós também. A gente passa por momentos, né, na nossa vida, mas a gente tem que ser firme até o final. Nós não podemos parar nem desistir. Jesus prometeu autoridade sobre as nações. O que quer dizer isso? Sugere um papel de liderança ou governo espiritual. Como muitas coisas estão para acontecer no livro de Apocalipse, então a gente não consegue exatamente definir, né, que tipo de autoridade será nos dada, né, através dessa promessa sobre as nações. Mas é uma forma de liderança, de governo. Diz também no versículo 27 que nós lemos, diz, né, ele as governará com um cetro forte, né? Aqui fala sobre vara de ferro, né, que é a mesma coisa. Cetro forte, né, despedaçará o vaso de barro,
falou aqui, né? O vaso do oleiro, né? Essa outra tradução. O que significa isso? Que promessa é essa? Quando fala sobre cetro de ferro, simboliza também uma autoridade firme e inquestionável. Então essa é a promessa, né? Quem ir até o fim vai receber ali uma autoridade, mas uma autoridade firme que não será questionada, não poderá ser questionada. Quando fala em despedaçará um vaso de barro, né, indica a ideia que esses vencedores terão o poder de lidar com as nações de maneira eficaz, inclusive exercendo juízo sobre aqueles que se opõem a Deus. Então será uma autoridade totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Uma autoridade que a gente vai receber, não sabemos de que forma, mas Jesus demonstrou isso, que a gente vai receber uma certa autoridade. E no versículo 28 diz: e eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Olha quantas promessas, né? Então Jesus promete compartilhar a autoridade que ele recebeu de Deus, do seu Pai, com aqueles que vencerem. Será que você consegue imaginar como pode ser essa autoridade, né, que Deus vai entregar para nós aí? Isso significa que os crentes receberão uma participação da autoridade divina, né? Algo realmente extraordinário, algo diferente virá sobre a nossa vida. Fala também sobre uma promessa da estrela da manhã. Fala assim comigo: estrela da manhã. O que seria isso, estrela da manhã? Também difícil de nós identificarmos, né, de uma forma muito clara, mas alguns estudiosos dizem, né, que pode ser uma referência a uma promessa de uma recompensa celestial, ou a própria presença de Cristo, né, algo um pouco diferente aí, além dessa autoridade, né? Então é algo que nós também receberemos. Quem quer receber tudo isso em nome de Jesus? Amém? Todos nós, né, queremos receber essas promessas, né? O Senhor oferece promessas aos vencedores, aqueles que perseverarem em sua fé e manter a sua pureza espiritual. Essas promessas incluem autoridade, incluem recompensa. A gente já viu outras promessas também, né? Teremos um novo nome, né? Receberemos ali uma pedra, né, branca, escrito um nome diferente, receberemos uma coroa, né? Então, assim, muitas coisas Deus tem preparado, né, para cada um de nós, para aquele que permanecer fiel até o final, amém? Até o fim, né? A igreja de Tiatira nos ensina, né, a importância de manter a santidade, né? Repete assim comigo: manter a santidade, resistir à tolerância ao pecado, amém? Se manter com fé, firme na fé e confiando no Senhor, amém? Que possamos servir ao Senhor com diligência, né? Permanecer firmes na fé, buscar a pureza, confiar nas promessas, né? Tudo isso Deus tem para aqueles que se tornarem vencedores e irem até o final, amém? Glória a Deus. Então é isso que essa igreja tem para nos ensinar, né? Que a gente possa sair daqui dessa manhã, né, buscando melhorar aquilo que muitas vezes precisa ser melhorado, amém? Se nós falamos aqui sobre alguns elogios, e se esses elogios fazem parte da nossa vida, que a gente continue fazendo isso, amém? Agradando a Deus, tendo amor, tendo fé no nosso coração, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração final. Amém? Se diante de tudo isso que nós aprendemos aqui através dessa igreja, se existe algo aí que ainda, né, é como dificuldade na sua vida, né, apresente ao Senhor, peça para que o Senhor possa te ajudar, né, possa te apoiar, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, é mais uma vez que nós oramos a Ti nesta manhã, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que nós falamos e aprendemos sobre esta igreja, Tiatira, Pai, que nós venhamos realmente colocar em prática, Pai. Nos ajuda, Senhor, Pai, a praticarmos a Sua palavra, Pai. Senhor, que o amor, Senhor, Pai, pela Sua obra, o amor, Senhor, Pai, pelo nosso próximo, Pai, venha realmente fazer parte, Deus, das nossas vidas, Senhor. Assim, Senhor, Pai, também como a fé, Senhor,
assim, Senhor, também como um serviço, Senhor, que venhamos a nos alegrar em fazer algo em favor da sua obra, Pai, que venhamos a ser parte integrante, Senhor, ó Pai, da comunidade onde fazemos parte, Pai, que a gente possa realmente servir com amor, com dedicação, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê perseverança, nos dê paciência, Pai. Oh Deus, nós acreditamos e cremos, Pai, em todas as promessas que o Senhor tem preparado à sua igreja, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Somos, Senhor, ó Pai, imperfeitos, sabemos disso, Senhor, mas que a cada dia o Senhor possa realmente nos ajudar, Pai, nos fortalecer, Senhor, nos dando realmente fé e autoridade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda artimanha do inimigo, Pai, contra, Senhor, ó Pai, a minha vida, a vida de cada um aqui, Senhor, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai, que venhamos a ser cheios e fortalecidos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos dar um restante de domingo abençoado, Pai, uma semana, Senhor, de grandes vitórias, grandes realizações, Pai, que hajam, Senhor, ó Pai, testemunhos, Pai, que aqueles que nós apresentamos a Ti, Senhor, em oração, Senhor, possam realmente, Senhor, a partir do próximo domingo, Pai, já trazer, Senhor, ó Pai, testemunhos, Pai, testemunhos de mudanças, de restauração, de cura, Senhor, de libertação, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós acreditamos, Senhor, pela fé, Pai, que o Senhor é um Deus que opera e realiza milagres, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, seja com cada um de nós, Pai, nos abençoa, nos fortalece, nos une, Senhor, faça realmente nós crescermos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir aí ao Senhor.